Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a falta de vagas nos presídios de Alagoas. Também vamos discutir sobre a desocupação da Vila de Pescadores em Jaraguá no mês passado e saber como está a situação das famílias que moravam no local. De acordo com o estudo da Secretaria Nacional da Juventude e da Presidência da República, Alagoas tem 3,7 presos por vaga. O estudo aponta também que a população encarcerada jovem no estado cresceu 132%. Como resolver esse problema? Qual é o perfil dos presos em Alagoas? Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu converso agora com o presidente do Conselho Estadual de Segurança, Maurício Breda. Eu sei que a pesquisa é a última, mas tem alguns anos. Isso já não representa a realidade. Piorou ou melhorou a situação? Piorou, Miguel Torres. Até porque a polícia tem prendido, ao longo destes 6 meses, muito mais pessoas do que nos anos anteriores. E temos dezenas e centenas de mandados de prisão em aberto. Então, o número de vagas nas cadeias, elas tendem cada vez mais a ficar escassas. Então, é uma preocupação muito grande hoje do Conselho. Estamos aguardando a abertura de um presídio que está construído e o governador Renan Filho está com tratativas para exatamente a abertura imediata agora no início do segundo semestre desta nova unidade, que são 700 vagas, se não me falha a memória, e mais 200 vagas para mulheres, e isso vai minorar um pouco o problema, só que essa população ela é crescente. Tanto o Conselho quanto o juiz da Vara de Execuções Penais aconselhou as delegacias a não ter um número assim excessivo, né? E as delegacias trabalham de acordo com esse perfil, tentando limpar o máximo possível e colocar no cadeião ou no sistema esses presos. Alguns ainda não foram julgados, né? E outros já deviam ter progredido. Aconteceu um mutirão recentemente e isso fez uma limpa. Mas é necessário, e aí a gente vê o reclame tanto dos familiares quanto dos presos, de que já não estaria mais para corresponder a essa expectativa do julgamento, né, e à espera da liberdade. Podemos ter um outro mutirão? Devemos limpar mais essa cadeia? Olha, temos um grande problema, é nacional, não é localizado em Alagoas, do excessivo número de presos provisórios a aguardar o julgamento final. Isso é verdade em todo o país. E eu não vejo a médio prazo ou a curto prazo como se resolver esse problema, porque são muitos presos e são poucos operadores do direito na área, são poucos juízes, poucos promotores, para exatamente dar conta de toda essa demanda. Não adianta simplesmente se soltar. Eu sou um magistrado e eu sou daqueles que eu procuro dar uma celeridade ao processo, como a maioria dos colegas, mas o número de presos provisórios é muito grande. Eu até entendo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado do último recurso. Mas isso, na verdade, nós não podemos soltar simplesmente um homicida, porque exatamente está faltando vaga na cadeia, porque aquele processo, com justificativa, demorou mais um pouco para se julgar. Então, eu acredito que um mutirão, ele deve ser feito e constantemente. Eu acredito que mutirões deveriam ser feitos a cada 60 dias no máximo. Tornozeleiras, que seria, vamos dizer, um artifício, né? Uma saída, chegou até certo ponto, de acordo com a divulgação do Sindapem, desse instrumento não ser colocado no preso porque não havia essa possibilidade por falta dele. O governo do estado retrucou. O que há de verdade nessa progressão e uso da tornozeleira? Olha, o que há hoje é que o preso que está no regime fechado, há uma progressão para o semiaberto e o juiz da Vara de Execuções Penais tem utilizado a grande maioria das tornozeleiras para colocação nos presos que deveriam estar no regime semiaberto. Como nós não temos a unidade de semiaberto, esses presos estão recepcionando essas tornozeleiras. Mas o governo já adquiriu mais de 500 ou 600 tornozeleiras, exatamente para se colocar também nos presos provisórios. E isso vai aliviar um pouco, mas isso ainda é insignificante, Miguel. Eu acredito que a celeridade nos julgamentos,
exatamente a construção de novas unidades é que vai trazer exatamente um método melhorado para o sistema prisional, hoje já encharcado de presos. O preso tem a guarda do Estado, né, custodiado pelo Estado, e ele está ali para ser ressocializado. Se houver essa margem de possibilidade com o sistema que a gente tem operado? De forma alguma. Eu faço até um comparativo do sistema prisional federal. São pouquíssimas unidades no país, 5 ou 6 unidades no país, onde apenas 182 presos podem permanecer por lá. E esses presos têm um estudo, têm um aprendizado, têm salas de aula. Aqui o nosso sistema, eu não tenho como colocar num Ciridião, Duval, salas de aula para 700, 800 presos, onde só cabe exatamente 300, 250 a 350 presos. Então, Alagoas, como nos demais estados federados, nós não temos estrutura para ressocializar quem quer que seja, com raríssimas exceções. Bom, se a estrutura é muito parecida com a estrutura do país, o governo federal deveria ser muito mais atuante em auxiliar o Estado, né? Tem que ter uma política voltada exatamente para o sistema prisional brasileiro. Não se adianta construir apenas 5 ou 6 presídios federais que vão recolher apenas 1.000, 1.100 presos em todo o país, presos oriundos dos mais diversos estados, e esse modelo não ser aplicado nos estados. Eu acredito que se o governo federal recepcionasse o sistema prisional brasileiro, esse sistema com mais recursos poderia ser que avançasse. No momento, eu acredito que hoje a gente apenas recolhe presos para cumprir penas. E eles ali, aqueles que querem melhorar, que querem sair de lá, não mais voltados à criminalidade, é uma opção pessoal de cada um, porque ressocialização nós não temos em nenhuma cadeia brasileira. Com relação ao ato infracional, onde tem muito adolescente, e já progredindo para uma situação muito parecida com o sistema prisional, tanto é que o Conselho já veio aqui, o presidente do STJ já veio aqui, que era então o presidente do Conselho, condenou a situação em que vivem os garotos aqui, detidos por ato infracional. E muitos dizem que ali é uma escola para o crime. O senhor acredita que se assemelha à situação prisional na recuperação desses jovens? Não há a mínima possibilidade? Não há. Nós temos aqui 160, 150 menores internos no estado de Alagoas, menores infratores, por atos infracionais mais graves, como homicídios e assaltos. E eu também conheço a realidade e não vejo como ter uma readaptação ao convívio social. E também quero adiantar, Miguel, que eu sou contra a redução da menoridade penal, da maioridade penal. Eu acredito que esses menores eles deveriam receber um tratamento diferenciado, cumprir uma internação provisória e definitiva mais rigorosa, exatamente para buscar, tentar resgatá-lo para um convívio social e não jogá-los exatamente como os maiores. Essa coisa mais rigorosa seria a carceragem ou seria um programa de ressocialização? Miguel, hoje o menor ele pode ficar apreendido, o adolescente, se ele pratica um ato infracional antes dos 18 anos, ele pode ficar até os 21 anos cumprindo essa medida socioeducativa de internação. Então são 3 anos no máximo que o menor ele permanece internado. Então isso eu vejo com 6 meses, 1 ano, o menor ele já está novamente no convívio da sociedade e sem nenhuma readaptação prévia. Não houve nenhum trabalho de estudo. Há o quê? Trabalho psicológico simplesmente, mas ele precisa do estudo, ele precisa da assistência social como um todo para exatamente avaliar se ele já está preparado ou não para o retorno à sociedade. Esse detido menor ou preso maior, ele já sai com uma marca e volta à sociedade. A sociedade entende esse ex-detento? Olha, eu tenho procurado, eu tenho tentado trazer para que você veja a dificuldade. Eu tenho tentado trazer para trabalhar no fórum, ganhando, percebendo, presos em regime fechado, para trabalhar, laborar nas varas do fórum da capital. Eu venho tentando isso há mais de 5 anos com o juiz de execução penal, que eu não vejo nenhuma ilegalidade. E até agora eu não consegui. Porque há, às vezes, uma reação de servidores, uma reação de magistrados, de Ministério Público. Então, dentro da nossa própria casa, é difícil trazer um preso para trabalhar. Então, imagine aquele que sai após cumprir uma pena, ele vai pedir um emprego, um trabalho, onde?
quem vai acolher ele? Então tem que começar sendo acolhido primeiro pelo Estado, pelos órgãos estatais, para em seguida a população também acolhê-lo. E se já temos dificuldade com o não infrator, né? Com o cidadão de bem que nunca se envolveu, imaginar que uma pessoa que tem uma mácula, sua carteira de identidade ou sua carteira profissional manchada, como eles vai se adaptar a essa nova realidade. A sociedade tem um pouco de culpa nisso tudo, doutor Maurício? Verdade. Hoje, como eu dei esse exemplo, a gente precisa olhar com outros olhos, dar oportunidade. Tá? Essas pessoas, tem muita gente ali dentro do sistema prisional. Em Alagoas nós temos quase 4.000 presos, regime fechado. E nós observamos que tem muita gente ali que não detém uma alta periculosidade, praticaram ilícitos eventuais ou um ilícito apenas, e essas pessoas elas merecem exatamente serem readaptadas ao convívio em sociedade. Se a sociedade não olhar para essas pessoas com o sentimento de dar-lhes uma oportunidade, essas pessoas vão ficar exatamente esquecidas e voltarão com certeza à criminalidade. As famílias estão desestruturadas, né? Não há mais base familiar, as famílias hoje estão acabando. Infelizmente, hoje a base familiar, que é tudo na vida de nós, seres humanos, a gente percebe que está tudo sendo largado por causa das drogas e outros fatores. Tom Maurício, muito obrigado, presidente do Conselho Estadual de Segurança, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, Miguel, essa oportunidade de o Conselho se fazer presente num programa como este. E depois do intervalo vamos falar sobre o processo de desocupação da Vila de Pescadores em Jaraguá, que aconteceu no mês passado. Voltamos já.